Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia e a natureza, sobre os filósofos da Físis, sobre Teos e Arqué, sobre Cosmos e Físis. Bora lá? É com efeito pelo espanto que os homens, assim hoje como no começo, são levados a filosofar. Primeiramente, espantam-se com as coisas estranhas que encontram, depois avançam pouco a pouco e começam por questionar as fases da Lua, o movimento do Sol e dos astros, e por fim a origem do universo inteiro, segundo Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C. A origem das coisas, de tudo que existe, e em particular a origem do homem, constitui o alvo privilegiado das buscas realizadas pela inteligência humana em todos os tempos. Os homens primitivos conquistaram, por meio de rituais e mitos, interpretações luminosas e explicações abrangentes sobre a ordem cósmica. O mito foi, assim, o precursor imediato da filosofia e, através de suas metáforas, forneceu a compreensão dos núcleos de significação que vieram a formar os conceitos da linguagem. Além disso, forneceu, através de vislumbres intuitivos, as bases para a formulação dos modelos de funcionamento do mundo. O mito, no entanto, ainda não operava com a noção de causalidade. Esta viria a se consolidar como aparecimento da filosofia. De fato, os mitos personificavam as forças e os fenômenos geradores das coisas que existiam, e desde então o que acontecia era atribuído à responsabilidade de algum agente divino. Pode-se notar um grande parentesco entre essas categorias explicativas do que ocorre, a causalidade e a responsabilidade. Do ponto de vista prático, as buscas pela origem das coisas são análogas, tanto as que atribuem a origem à responsabilidade de seres fantásticos e divinos, quanto as que a consideram manifestação de uma causa material primeira. A origem das coisas constitui, pois, o enigma cujo progressivo desvendamento vem formando o conhecimento. Esse enigma, por sua vez, vai se configurando na experiência humana de diferentes modos. Como diz o filósofo grego Aristóteles, primeiramente o homem espanta-se diante do que lhe aparece. Quer saber quem é o responsável, o que causa esta aparição. Aos poucos, esse enigma vai se tornando mais complexo. O homem quer saber por que a lua muda de fase e por que o sol brilha durante o dia apenas. Finalmente, quer saber quem criou ou como surgiu tudo o que existe. Como vemos, as grandes perguntas que o homem se faz são as mesmas, e também as respostas, no essencial, são semelhantes. O que se modifica são as formas de perguntar e de responder, ou seja, o que muda é a linguagem empregada e o modo de pensar que nela se expressa. A questão que nos cabe analisar é por que se dá tanta importância a essa mudança de linguagem, isto é, da linguagem simbólica para a linguagem conceitual. A linguagem simbólica que explicava o mundo através dos mitos já não era satisfatória às buscas empreendidas pela inteligência humana? Ora, os primeiros filósofos não inventaram a linguagem conceitual. Apresentaram suas concepções utilizando os mesmos recursos da linguagem dos mitos, embora eventualmente atacassem as bases antropomórficas em que estes se fundavam. Provavelmente não sabiam que eram filósofos e que estavam inaugurando uma maneira nova de pensar e de explicar a ordem das coisas. O que os filósofos fizeram à linguagem, a princípio, não fizeram nada. Visto não saber, infelizmente, talvez, que eram filósofos e assim continuaram a usar as palavras na sua acepção comum, a qual na realidade tendia a ter sentidos bastante concretos e individualizados. O que em tio bom era alguma coisa. As grandes alterações terminológicas introduzidas pelos filósofos e uma análise de seu emprego sugere que se efetuaram apenas gradualmente, estavam relacionadas com as descobertas da incorporeidade, as essências das coisas e a predicação universal, por exemplo, todo homem é mortal. Ou, dito em termos mais triviais, com a consciência de que havia coisas e coisas. O obstinado caráter concreto da linguagem, consagrado por uma tradição épica que se deleitava no físico, nunca desapareceu por completo. Os seus efeitos posteriores mais óbvios podem ver-se, provavelmente, no persistente hábito grego de filosofar por meio de metáforas. Tal como o geômetra podia oferecer uma prova por construção, assim também o filósofo se sentia totalmente satisfeito com a substituição da análise pela analogia. A linguagem começou a mudar, elementos pré-filosóficos como Eros e Cronos, dos quais o mito já se tinha apropriado para os seus próprios fins. O mito aqui não é o Bolsonaro, né? O Físis e Arqué desenvolveram novas conotações. O concreto cedeu lugar ao abstrato. Os poderes combinatórios da linguagem são mobilizados para descrever as novas complexidades, e isso que aparece um verdadeiro tesouro comum de termos abstratos para identificar processos recém-delimitados. Segundo Peters, no termos filosóficos gregos, um léxico histórico.
na obra Um Léxico Histórico, né? Termos filosóficos gregos no léxico histórico. À medida que vai se consolidando o falar conceitual sobre as coisas, acontecimentos antes explicados por alusão a responsabilidades concretas, atribuídas à ação de deuses imaginados sob a forma humana, tornam-se então acontecimentos a serem explicados pela referência a causas abstratas. Em vez das atribuições de responsabilidade, prevalecem as propostas de interpretação causal do que acontece. Os primeiros filósofos já começaram, portanto, operando, embora de forma embrionária, o pensamento analítico e as interpretações causais dos acontecimentos. Um problema, no entanto, precisava ser resolvido. Como explicar a causa original? Como teria surgido a primeira causa causadora das demais sequências causais? O problema da gênese primordial recoloca-se, portanto, e a resposta dos filósofos não foi muito diferente da resposta mítica. Por exemplo, a resposta de Tales de Mileto, que viveu entre 625 e 558 a.C., foi que, no princípio de tudo, existia água, e tudo vinha da água. A resposta de Anaximandro de Mileto, que viveu entre 610 e 547 a.C., foi que o princípio de tudo era o ilimitado, em grego áperon. Para ele, o ilimitado era aquilo que não podia ser confundido com nenhum objeto particular e delimitado. São um princípio móvel e ilimitado. Este não é a água, nem algum dos chamados elementos, mas alguma natureza diferente e limitada, e dela nascem os céus e os mundos neles contidos. É manifesto que, observando a transformação recíproca dos quatro elementos, não é apropriado fixar um destes como substrato, mas algo diferente, fora estes. Está na coleção Os Pensadores, no volume dos Pré-Socráticos, esse trecho, na página 15. Outras respostas foram dadas. O Anaxímenes de Mileto, que viveu entre 585 e 528 a.C., discípulo e continuador de Anaximandro de Tales, da mesma escola de Mileto, afirmou também que uma só é a natureza subjacente e diz, como aquele Anaximandro que é ilimitada, não porém indefinida, como aquele diz, mas definida, dizendo que ela é o alma, o pneuma, o ar. A alma é uma alma infinito, o ar infinito. Diferencia-se nas substâncias por rarefação e condensação. Rarefazendo-se, torna-se fogo, condensando-se vento, depois nuvem, ainda mais água, depois terra, depois pedra, e às vezes mais coisas provêm dessas. Também ele faz eterno movimento pelo qual se dá a transformação. Também na coleção Os Pensadores, no volume dos Pré-Socráticos. Assim, na busca da resposta à pergunta onde tudo começou, os primeiros filósofos começaram a imaginar uma unidade da qual todas as coisas provêm e a qual todas regressam. E a essa unidade chamaram de arqué, termo grego que pode ser traduzido por princípio ou primeiro começo. Quem primeiramente propôs este termo com essa nova significação foi Anaximandro, ao tentar achar um nome para a força que governa a física, ou seja, que gera a multiplicidade das coisas existentes. Centro de irradiação, ponto predominante, princípio, origem, todos esses termos servem para expressar o sentido da palavra arqué, habitualmente traduzida por princípio, por origem, que desde o início foi pronunciada pelos primeiros pensadores gregos. Pela primeira vez parece que por Anaximandro, para designar a unidade da qual todas as coisas provêm e a qual todas regressam. Aquilo de onde as coisas provêm e onde elas vão terminar não está para lá dos confins do todo, porque, para além de tais confins, nada existe. Os gregos chamam o nada de caos, a desorganização original. É a palavra que significa mistura, desordem, É a origem de tudo, o caos. Do caos surgiu Gaia e Urano, Isso na mitologia. Aristóteles dá-se conta precisamente de que os primeiros pensadores consideram como verdade a afirmação de que do nada, nada se gera. O princípio arqué, do qual as coisas geram e no qual se corrompem, não é, por sua vez, suscetível de geração corruptível. Ele é antes eterno. É também designado por o divino, que implica e governa todas as coisas. Desde o seu início, o pensamento filosófico estabelece, assim, o modo como todo o desenvolvimento da filosofia se dirigirá a Deus, ao transcendente, ou ao primeiro princípio, O primeiro princípio e a finalidade de todas as coisas. A arqué, portanto, não é apenas a dimensão de onde provém e a qual regressam as coisas diferentes, é também a força que determina o devir do mundo, ou seja,
É o princípio que, governando o mundo, produz. Ainda que Aristóteles descure esta circunstância, o modo como os primeiros pensadores falam da physis, da natureza, leva a considerar que, para eles, não só as coisas não geram do nada e não regressam ao nada, como o próprio devir das coisas. O processo de sua geração e corrupção é posto em movimento não pelo nada, mas por uma força, o divino. O Aristóteles chamará de motor imóvel, que precisamente governa todas as coisas. Para voltar à imagem acima introduzida, a água do mar não é apenas aquilo de onde provém e aonde regressam as ondas, mas há também o vento, o ar, isto é, tem em si a força do vento que forma as ondas. Está na filosofia antiga de Emanuele Severino. Muitas outras respostas de filósofos pré-socráticos poderiam ser enumeradas, como a de Heráclito de Éfeso, que viveu entre 540 e 470 a.C., que defende a unidade permanente de tudo, em meio à pluralidade e imutabilidade das coisas particulares existentes. O que há em comum nas formulações dos primeiros filósofos é a insistência em causas primeiras de natureza material. A esse princípio causal originário e de natureza material, os filósofos gregos associaram a palavra arché, que desde então passou a designar a suprema substância subjacente aos acontecimentos do mundo. Sob um modo de falar mais abstrato, a gênese primordial das coisas existentes era retirada da responsabilidade dos deuses de suas disputas para ingressar no plano da causalidade resultante das lutas entre forças materiais opostas. Quando finalmente Parmênides de Eleia, que viveu entre 530 e 460 a.C., nega que todas as coisas possam ou possuam uma mesma causa material primeiro, uma arché, nota-se que reaparece o deus mitológico personalizado, aquele que cria tudo a partir do nada, e que põe em ação as primeiras causas e as essências das coisas. Desde então, a investigação dos filósofos aplica-se à explicação do plano das causalidades secundárias que se desenvolve após o ato demiúrgico da criação inicial das coisas. Mas não tem essa criação aqui, né? Para ele, o ser é e é eterno, não é imutável. O nada não existe. E por isso o movimento também não existe. O movimento é uma ilusão. É porque se o movimento existisse, o ser deixaria de ser e se tornaria nada. Então está equivocado nessa parte aqui, essa obra. Por que procurava as causas materiais da constituição do universo? Os primeiros filósofos foram chamados de filósofos da physis, fisiólogos, né? Aqueles que estudam a física, a natureza, a origem de todas as coisas. Arqueólogos também, né, que buscam as origens. O universo progressivamente deixa de ser visto como cosmos, né, o mundo ordenado, e passa a ser visto como physis. Mas eles são cosmólogos também, que eles vão procurar a origem do cosmos, do mundo ordenado, do universo. Nisso vai uma grande diferença. O cosmos era a ordem mítica universal, né? Do caos, a desordem primordial, veio o cosmo organizando todas as coisas, né? Regido pela harmonia divina, cuja origem os poetas cantavam em suas cosmogonias. Mas nas cosmogonias narra-se o nascimento do cosmos, que se dá a partir de teogonias, com o nascimento dos deuses, e esses deuses vão gerando os elementos do cosmos. Isto é, os mitos da origem do cosmos. A mudança de enfoque operada pelos primeiros filósofos ainda preservava o caráter sagrado do cosmos. Mas a ordem deste, enquanto fruto de manifestações causais secundárias, isto é, derivada das causas primordiais, deve ser explicada. E esta foi a tarefa que esses homens que ousaram falar a linguagem do Logos se dedicaram. Em um primeiro momento, precisaram traduzir as concepções cosmogônicas do universo em concepções físicas, capazes de ressaltar a ordem causal natural dos fenômenos, ou seja, dos acontecimentos tal como se manifestam materialmente. Disse traduzir porque a forma embrionária das novas concepções já estava grandemente esboçada nos mitos. A ordem universal, assim concebida, causalmente constitui uma cosmologia. E desde Platão, os filósofos referem-se às suas buscas sobre a ordem do universo como explicações ou modelos cosmológicos de estudo do cosmos. Mas o que vem a ser propriamente física e qual a diferença entre física e cosmos? Se nos limitarmos à definição aristotélica de física, onde física é exatamente a realidade do devir, a natureza que muda, então traduzir física por natureza é perfeitamente legítimo, porque no termo latino, natura ressoa antes de mais nada ao verbo nascer, nasço, sou gerado, de maneira que a natureza é precisamente o reino dos seres que nascem, né? E morrem, portanto morre, ou seja, daquilo que precisamente está em devir.
Mas quando os primeiros filósofos pronunciaram a palavra physis, eles não a sentem como indicando simplesmente essa parte do todo que é o mundo em devir. Pelo contrário, a physis seria aquilo que não muda, aquilo que permanece, aquilo que dá origem e no qual todas as coisas se resumem finalmente. Até porque a própria palavra revela um sentido mais originário e que serve de fundamento àquele que está presente em Aristóteles. Ao nascer a filosofia também é o aparecimento de uma nova linguagem, se bem que esta linguagem nova fale com velhas palavras da língua grega e sobretudo com aquelas que parecem mais disponíveis para serem ditas de uma maneira nova. Já por si só, a velha palavra physis significa ser e luz, isto é, o ser no seu iluminar-se, no seu mostrar-se à luz. Quando os primeiros filósofos chamam physis àquilo que pensam, não se referem a uma parte ou a um aspecto do ser, mas sim ao próprio ser, na medida em que este é o tudo que envolve todas as partes e todos os aspectos. Ao dirigir-se à physis, isto é, ao todo que se encontra, a filosofia consegue ver o todo no seu ser, livre dos véus do mito, livre dos traços alterados que este velamento confere ao rosto do todo. Para a filosofia, libertar o todo do mito significa que o todo não é aquilo que fica depois de suscitado pela força inventiva do mito, mas sim aquilo que por si é capaz de se mostrar e impor, precisamente porque se consegue manter manifesto e presente. E o todo não mostra conter aquilo que o mito conta, as teogonias e as vicissitudes dos deuses e da sua relação com os homens e com o cosmos. Antes mostra o seu estrelado e o céu estrelado e o sol e a terra e o ar e a água dos mares e dos rios, as ações e os movimentos dos povos e tantas outras coisas mais perante as quais o filósofo se encontra e as quais se propõe penetrar e compreender, segundo Emanuele Severino. Com o progressivo uso cada vez mais abstrato das palavras, visando formar a linguagem conceitual, a própria palavra cosmos, de origem poética e de significado mítico, passa a figurar no sentido daquilo que na physis constitui essa parte inteligível, isto é, as essências imutáveis das coisas, a realidade que o conhecimento verdadeiro irá revelar. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.